Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus é muito bom. Bom, podemos mostrar isso em toda a criação. A criação manifesta a bondade de Deus. Todavia, não apenas a criação, ou seja, podemos ver a bondade de Deus também em nossas vidas. Podemos ver como Deus, tão bondosamente, nos sustenta, cuida. E um dos fatores muito importantes que manifesta a bondade de Deus é a direção de Deus para as nossas vidas. Eu sei que você vai dizer assim, como é bom receber uma cura quando eu estou doente, como é bom receber um auxílio quando eu estou precisando em minhas finanças, como é bom poder ver problemas serem solucionados quando eu não consigo resolvê-los. Todavia, esses três, entre outros problemas ou necessidades, não são as únicas coisas que precisamos. Nós precisamos de direção, até mesmo para não entrarmos em problemas. E Deus manifesta a bondade dele também, e muito importante isso, nos dirigindo a vida, direcionando a vida. O salmista, no Salmo 119, dando continuidade, indo para mais um bloco, versículos 65 a 72, diz assim: Tens feito bem ao teu servo. Ensina, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Observe que o salmista, desde o início, mostra ter passado por algumas aflições, problemas que afligindo a alma dele, perturbou, marcou bastante, e ele está contando. Todavia, ele vê nisso uma graça divina. Esse já é um ponto muito importante. Deus que não só nos conduz por pastos verdejantes, mas Deus nos conduz também pelo vale da sombra da morte. E lá no vale da sombra da morte, Ele forja nossas vidas. Ele trabalha nossas vidas. Portanto, você não deve considerar que apenas aquilo que é agradável aos teus olhos vem do Senhor. Muitas vezes o que não é agradável aos nossos olhos. Mesmo que não seja agradável aos nossos olhos, não significa que não seja bom. Porque passar pelo vale da sombra da morte é algo bom. É bom porque lá Deus opera graciosamente, lá Deus manifesta a sua misericórdia, transformando nossas vidas, ensinando-nos a palavra durante esse período difícil, para sermos trabalhados e então aperfeiçoados. O salmista vê a bondade de Deus em tudo isso. Ele já começa esse bloco dizendo: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Veja que Deus foi bom com ele nisso tudo. E ele associa, segundo a sua palavra. Ou seja, Deus estava dirigindo o salmista segundo a palavra dele. Porque a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É uma manifestação da vontade do Senhor. Então, ser dirigido na palavra do Senhor é ser dirigido para uma vida boa, perfeita e agradável, que é a vontade do Senhor. E ele viu Deus cuidando dele nisso. É tão importante que você veja o cuidado de Deus na tua vida em relação a essa direção. Porque assim, ver a bondade de Deus em relação àquilo que nós precisamos e Deus vai lá e socorre, é algo que qualquer pessoa vai ver. E não é o mais importante. O mais importante, já que nossa esperança está no novo céu, nova terra, é sermos preparados para isso.
O mais importante, já que Cristo é o varão perfeito, é sermos assemelhados a Ele. O mais importante, já que Deus deve ser glorificado, é sermos instrumentos para a glória dele. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos, Deus sabe. Jesus disse, olha, Deus sabe que vocês precisam de pão, precisam de roupa, que vocês precisam das coisas da vida necessárias. Todavia, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, essas coisas não são tão importantes quanto aquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que Deus quer fazer na tua vida, quer trabalhar a sua vida. E ele viu que, segundo a palavra de Deus, Deus fez bem para ele. E fazer bem a ele, aqui aparecem dois momentos. O primeiro momento é que Deus, quando viu que ele andava errado, Deus foi lá e agiu, levou ele pelo vale da sombra da morte, porque como ele estava andando errado, ele precisava ser despertado. Alguma coisa precisava acontecer para que ele visse isso. Então Deus foi lá e agiu e operou graciosamente. E o salmista viu a graça de Deus nisso. Ele viu a graça de Deus nisso porque Deus poderia ter simplesmente abandonado, poderia ter simplesmente deixado. Hebreus diz que Deus corrige o que ama. E o salmista sentiu isso aí. Em vez de deixar que o salmista seguisse pelo caminho errado, Deus trouxe ele, fazendo com que ele passasse pelo vale da sombra da morte. Isso quebrantaria o coração dele, faria ele perceber que ele estava andando pelo vale da sombra da morte por causa do seu caminho errado. Então, ele foi despertado. E aí é o primeiro momento da vida do salmista. E ele viu a bondade de Deus, porque Deus o corrigiu. E corrigiu segundo a palavra. Ou seja, a palavra que ensina o que é bom, o que é santo, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é fiel, tudo que diz respeito à glória de Deus, aos atributos de Deus, a palavra de Deus ensina para a gente. E ele viu Deus ensinando, corrigindo de acordo com essa palavra, manifestando, portanto, quão boa é a palavra de Deus para nos conduzir para o caminho certo, para o que é bom. Então Deus redirecionou a vida do salmista para o caminho de Deus, que é o caminho bom, santo, justo e agradável. E aí o segundo momento é que Deus tanto fez com que ele andasse pelo vale da sombra da morte, para despertar e sair do caminho errado, como ele viu a bondade de Deus no segundo momento, o Deus restaurador. Deus que, vendo ele ter despertado, tendo ele acordado e visto que o caminho que estava antes era errado, então Deus começa a restaurar, porque aí ele começa a buscar a vontade do Senhor. Ensina-me bom juízo e conhecimento. Ele pede várias vezes nesse salmo que Deus ensine o seu coração, que Deus trabalhe a sua vida. Versículo 9 do Salmo 119, ele diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. E ele várias vezes vai mostrar que por meio da palavra é que ele conseguiria andar no caminho do Senhor, conseguiria andar retamente e então, inclusive, desfrutar dos benefícios desse bom caminho que é agradável ao Senhor. E ele pede então a Deus: Deus, me ensina o meu coração, ensina-me a tua palavra, ensina-me para que eu possa, aprendendo a tua palavra, andar com o Senhor, viver para a tua glória. Ele quer isso, ele quer. E como nós vimos anteriormente, ele quer isso em qualquer situação, boa ou ruim, porque ele viu, ele aprendeu que a palavra é boa. E ele viu como Deus, aplicando a sua palavra na vida dele, não só o colocou pelo caminho que corrigiria, mas o restaurou a vida dele, foi transformando, foi trabalhando de tal modo que ele foi vendo as bênçãos de Deus por causa da palavra que estava direcionando a vida dele para o caminho bom, perfeito e agradável. E isso tudo fez com que ele se alegrasse no Senhor. Por isso que ele está agradecendo: o Senhor tem feito muito bem o teu servo.
O Senhor fez bem me corrigindo, o Senhor fez bem me abençoando. Ele vê esses dois momentos como momentos abençoadores de Deus, graciosos de Deus, e vê que todos esses dois momentos estão em acordo com a palavra. Daí ele viu que palavra boa. Você já viu como é boa a palavra de Deus? A palavra de Deus é boa para todos os momentos. A palavra de Deus é boa para te dizer o que fazer em situações difíceis, adversas. A palavra de Deus é boa para corrigir você quando estiver andando pelo caminho errado. A palavra de Deus é boa para fazer você ser uma bênção, um instrumento de bênção para outras vidas. A palavra de Deus é boa para que você seja um instrumento para corrigir uma sociedade tão injusta, tão corrupta, tão má. A palavra de Deus é boa para você saber como adorar a Deus. A palavra de Deus é boa para você viver tudo que tem que ser vivido na vida. Você viver na sua relação com Deus, na sua relação familiar, na sua relação social em geral, com a igreja, com as pessoas lá fora e assim por diante. E tudo isso a palavra de Deus nos ensina, mostrando a bondade de Deus. Você vê a bondade de Deus numa cura, você vê a bondade de Deus num auxílio financeiro, você vê a bondade de Deus na solução de problemas, você vê a bondade de Deus na criação. Veja também a bondade de Deus na palavra, nessa direção graciosa. Deus que não nos deixou sozinhos. Você já imaginou se Ele tivesse deixado a gente largado, cada um vivendo pelo seu caminho? Iríamos nos destruir, como nós vemos os homens fazerem isso às vezes. Guerras desnecessárias e tolas, pessoas que querem ser superiores às outras, os poderosos, os grandes, os manipuladores, os tiranos. Tudo isso é a autodestruição do ser humano. E Deus não nos deixou assim. Antes nos deu uma boa palavra que dirige a nossa vida e nos abençoa todos os aspectos dela, para que nós possamos ser um instrumento de bênção e glorifiquemos a Deus. Então, medite nela, porque ela é uma bênção de Deus. Ela é uma manifestação da bondade de Deus para conosco. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, por tua bondade que se manifesta todos os dias, do acordar ao adormecer. E durante a noite, o Senhor cuida de nós. Receba nossa gratidão por tudo e nos dirija segundo a tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.